Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero fazer mais uma oração por nós. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos, pela liberdade que nós temos de poder estar aqui, reunidos como igreja, em comunhão para adorar ao Rei dos Reis, para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença. Senhor, não existe lugar melhor do que a Tua presença, porque vale mais, ó Deus, um dia na Tua presença do que em outras partes 1000. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, tenha liberdade neste lugar. Ó, vem Espírito Santo de Deus, reina sobre as nossas vidas, reina neste lugar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha dando ordem aos teus anjos, que anjos de guerra com as espadas de fogo na mão, venham estar acampados aqui dentro desta igreja, ao redor desta igreja, que haja, Deus, uma muralha de fogo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, passa o Teu sangue sobre as nossas vidas. Senhor, há poder no Teu sangue para curar, para libertar, para transformar. Senhor, venha libertando nessa noite. Senhor, venha curando, ó Deus, essa noite. Porque a Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Que todo espírito de morte, todo espírito, ó Deus, de depressão, que toda opressão maligna, ó Deus, que todo espírito que tem trazido medo, sofrimento, angústia, tristeza, enfermidades, que sejam amarrados agora e que saiam agora dessas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Senhor, passa o Teu sangue sobre cada homem, passa o Teu sangue sobre cada mulher, visita os lares nesta noite, visita as famílias nessa noite, que haja libertação, que toda cegueira, que toda surdez espiritual, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui da mesma forma. Senhor, que nenhum homem, que nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem saia daqui da mesma forma, mas que seja tocado nessa noite pelo Teu Espírito Santo, porque somente o Teu Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Pai, em nome de Jesus, vem arranca agora toda a dureza de coração, arranca agora todo o coração de pedra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, mas encha-nos, ó Deus, nessa noite, com a Tua glória, com a Tua presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toma conta, Deus, toma o controle das nossas vidas, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, é um versículo bastante conhecido nosso. Nós estamos sempre meditando nesse versículo, falando sobre esse versículo. E a palavra de Deus diz em João 10, nós vamos ler só um pedaço dele, que diz assim, João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo. O ladrão é o diabo. E é isso que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. Lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 27, a palavra de Deus diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E o que nós temos visto, quantas vezes, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina sobre tudo. Eu tenho percebido ultimamente que as pessoas, elas querem escolher na palavra de Deus o que elas vão obedecer, o que elas vão aceitar
isso eu concordo, isso eu não concordo, isso está certo, isso não está certo, isso eu vou viver, não, isso aqui eu gostei. Se eu gostei disso aqui, eu pego para mim. Se eu não gostei, não faz parte de mim. E toda a palavra de Deus deve fazer parte de mim. Eu preciso viver toda a palavra de Deus. Eu preciso obedecer toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, não deis lugar ao diabo. Ei, não dê brecha. Porque se você der brecha, se você der lugar, ele vai entrar. Se você der lugar, se você der brecha, ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar na sua família, ele vai entrar na sua vida, nas suas emoções. E tudo que ele quer é isso. Então não dê lugar, não dê brecha para o inimigo. Irmãos, o diabo ele não mudou. Ele continua o mesmo. E ele sempre trabalhou contra Deus. E ele sempre trabalhou contra as coisas de Deus. Tudo que ele mais quer é destruir, é difamar as coisas de Deus. Ele veio para isso. E nós, como seres humanos, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos, abra os seus olhos. Deus está falando com você hoje. Abra os seus ouvidos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Ei, cuidado. Vigia. Irmãos, se o diabo, ele enganou os anjos. Se até os anjos foram enganados. Se ele, ele enganou os anjos, e se eles também não foram poupados por Deus, por que nós seríamos? Se ele enganou os anjos que estavam lá junto com Deus, você acha que ele não pode te enganar? Você acha que ele não pode me enganar? Ele veio para isso. O diabo, ele é caluniador. O diabo, ele é difamador, ele é o tentador. E sentimentos como orgulho, egoísmo e inveja surgiram no coração do diabo. São sentimentos malignos, são sentimentos que vieram dele. E é justamente por isso que a palavra de Deus está falando para nós, ei, vigia. Ei, acorda, ei, não dá brecha, ei, guarda o seu coração. E quantas vezes nós falamos isso aqui, irmãos? A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai Ele é o pai de quem? Ele mentiu, ele mente, e ele vai continuar mentindo. E o grande problema é que tem muitas pessoas acreditando nele, dando ouvidos para ele. Irmãos, e quando a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo, nós devemos ficar muito atentos a isso, porque eu não posso dar lugar para ele, através dos meus olhos eu posso dar lugar para ele, através dos meus ouvidos eu posso dar lugar para ele, através do meu pensamento eu posso dar lugar para ele. Através dos meus sentimentos, se eu não cuidar dos meus sentimentos, eu posso sim dar lugar para ele. Eu preciso vigiar, eu preciso me guardar, eu preciso me proteger, eu preciso conhecer a ele, saber como ele trabalha, como ele age, mas não adianta também eu saber como ele age, eu saber o que ele faz, mas eu não vigio. Eu não guardo o meu coração. Vira para o seu irmão aí e fala para ele, ei, não dê lugar ao diabo. Vigia. Como eu já disse, o diabo ele é o mesmo, mas ele age de várias maneiras. E nós vamos ver alguma dessas formas, alguma dessas maneiras de como ele age na vida das pessoas.
de como ele tem agido na vida das pessoas, e principalmente cristãos, homens e mulheres que conhecem a Deus, até então conhecem a Deus. Abre a sua Bíblia lá em Judas. Judas, versículo 10 e versículo 11 que nós vamos ler. E falando sobre Judas, irmãos, essa é uma carta de Judas. E essa carta de Judas não se refere ao apóstolo Judas. Amém? Não é Judas o traidor que escreveu essa carta. Amém? Mas está falando de um discípulo que tinha o mesmo nome. A carta de Judas é um texto escrito por Judas, irmão de Tiago. Esse Judas era também meio-irmão do próprio Jesus Cristo. Ou seja, nada tem a ver com o famoso Judas, o traidor. Amém, irmãos? Não tem nada a ver com esse Judas aí. É outro Judas. É só o nome parecido. E coitado, né? Eu fico imaginando, meu Deus. Por isso que nós, pais, precisamos tomar muito cuidado quando for escolher o nome dos nossos filhos. Cuidado, não coloca qualquer nome não, pelo amor de Deus. E lá em Judas, no versículo 10 e 11, diz assim: Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem, por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Como eu já falei, não dê lugar ao diabo. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na onde? Está na onde? Na língua. Aquilo que eu falo pode trazer vida sobre mim e sobre a minha casa. Aquilo que eu falo pode trazer morte sobre mim e sobre a minha casa. Então, eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. Então, cuidado ao criticar as coisas de Deus. Muito cuidado ao abrir a boca para criticar as coisas de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus condena, é esse tipo de comportamento. Difamam tudo que não entende. E nós precisamos ter esse entendimento. Se eu não estou entendendo o que está acontecendo, se eu não estou entendendo o que eu estou vendo, o que Deus está fazendo, então eu devo o quê? Fechar minha boca. Fecha a boca. Fica calado, não fala nada. Se você não sabe o que está acontecendo, é melhor ficar calado. Porque quando você age com críticas, quando você age com difamação, você está arruinando a sua própria vida. Geralmente as pessoas que fazem isso, que ficam criticando o tempo todo, que ficam falando mal o tempo todo, que ficam difamando, elas acham que elas estão prejudicando o outro. Mas isso não é verdade. Você está prejudicando a você mesmo. Você está arruinando com a sua própria vida. E as pessoas que agem dessa forma, elas não vão para frente. Não tem como ir. Porque Deus não abençoa. Isso aqui é algo que Deus não tolera. E principalmente, você não sabe como é o relacionamento daquela pessoa com Deus. Você não sabe o que aquela pessoa tem vivido com Deus. O que Deus tem falado com ela. E justamente por isso você fica quieto. Cuidado, tome muito cuidado. É melhor ficar calado. Se você está vendo algo que você não está entendendo, fique calado. Amém? Isso é bem melhor.
Mas no versículo 11 de Judas, nós vemos 3 maneiras diferentes do diabo agir na vida do homem. E ele começa dizendo: ai daqueles que seguem o caminho de Caim. Irmãos, isso aqui é um alerta para nós. São exemplos que jamais devem ser seguidos. São exemplos que nós devemos correr bem longe, passar bem longe deles. E a palavra de Deus está dizendo: ai daqueles que seguem o caminho de Caim. E Caim, ele representa o tipo de gente que quer tudo de Deus. Ele quer tudo de Deus. Mas ele não quer fazer nada. Ele quer receber tudo aquilo que o Abel está recebendo. Ele quer ter tudo aquilo que o Abel está tendo. Mas ele não quer fazer nada. O Caim, ele representa aquelas pessoas que não suportam a vitória do irmão. Ele fica furioso. O Caim representa a inveja, o invejoso. Ele não suporta ver o irmão vencendo, conquistando. Ele não suporta ver o irmão rompendo, ao ponto de gerar o quê? Ódio no coração. E quando entra esse ódio, ele quer o quê? Matar. Ele quer matar. Porque o Abel ele já representa aquele que agrada a Deus. O Abel, ele é aceito por Deus. O Abel, ele se esforça. Ele se esforça para dar o melhor para Deus, para fazer o melhor para Deus. Ele se esforça para participar de tudo. Ele quer estar em tudo, ele quer participar de tudo. O Abel, ele é obediente. O Abel, ele é submisso. O Abel, ele não guarda nada no coração dele. Tudo que o Abel quer é fazer a vontade de Deus. Tudo que o Abel quer é agradar a Deus. Olha a diferença de um para o outro. Irmãos, o Abel, ele é dizimista. O Abel, ele é ofertante. O Abel, ele entrega as primícias. Não, o primeiro é de Deus sempre. O Abel é aquela pessoa que coloca Deus sempre em primeiro lugar. Não importa a situação, não importa o que eu estou vivendo. Não, Deus é em primeiro lugar. Esse é o Abel. O Abel é aquela pessoa que foge da aparência do mal. Ele foge. O Abel, ele não é perfeito, irmãos. Ele não é perfeito. Mas ele ama a Deus. Ele ama a Deus de todo o seu coração. Ele não é perfeito, mas ele ama as coisas de Deus. Ele ama agradar a Deus. Ele ama estar na presença de Deus. E ele se esforça para isso. E ele procura isso o tempo todo. O Abel é aquela pessoa que prioriza a Deus. Então é claro, irmãos, é claro que esse homem, que essa pessoa vai ser tremendamente abençoado. Ele vai ser abençoado, ele vai ser próspero, ele vai crescer. Mas o Caim, ele tem o coração perverso. O Caim, o coração dele é maldoso. Aparentemente, ele também é cristão. Aparentemente, ele também anda com Deus. Aparentemente, ele tem jeito de crente. Ele fala como crente. Mas o coração dele, que Deus conhece, não é aceito por Deus. E o que ele oferece a Deus é o que ele quer. É do jeito dele. Eu dou o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu dou na hora que eu quero. Esse é o Caim.
Esse é o espírito do Caim. No espírito do Caim não há retidão, só há maldade. No espírito do Caim só há perversidade. Caim, ele tinha um coração mau. E eu acho tão forte isso aqui, porque mesmo Deus conhecendo o coração dele, Deus queria que ele mudasse. Tudo que Deus queria era que Caim mudasse. E Deus deu, sabe, quantas oportunidades Deus nos dá. Você já parou para pensar? Tudo que Deus queria era que Caim mudasse o coração dele. E Deus, ele deu essa oportunidade para Caim, para que Caim mudasse o coração dele, mudasse, sabe, arrancasse essa maldade de dentro dele. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis, vamos ver o que Deus fala. E eu acho tão tremendo isso, porque ninguém peca. Eu não sabia. Irmãos, Deus te avisa. Deus é tão maravilhoso que Ele te avisa. Não faça isso, não vai nisso, não participa disso. Quantas vezes Deus fala conosco? Você vai pecar, não vai por aí. Quantas vezes, irmão, o diabo arma laços contra as nossas vidas, prepara armadilhas contra nós, e Deus vem aqui e mostra e desfaz. Então, o tempo todo, Deus está nos dando a oportunidade. Ei, acorda! Muda esse seu coração mau. Tira esse coração de pedra. E lá em Gênesis 4, no versículo 6 e 7, diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha só Deus falando com ele. O próprio Deus, o discipulador aqui falando com ele. Se você fizer o bem, não será aceito? Caim, por que você está assim? Por que você está com inveja? Por que você está com tanta maldade no seu coração? Que se você fizer o bem, se você mudar o seu coração, assim como Abel é aceito, você também vai ser aceito. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãos, eu fiquei lendo isso aqui hoje à tarde, fiquei pensando, falei, meu Deus. O próprio Deus falando, Caim, o pecado está na sua porta. Vigia, você deve dominá-lo. Irmãos, Deus, Ele é todo poderoso. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, nesse momento aqui, Deus poderia falar assim, não, eu vou tirar esse pecado da porta de Caim. Não, eu não vou deixar Caim cair. Eu não vou deixar isso acontecer. Ele poderia. Mas Ele deu livre-arbítrio, Ele deu a liberdade para você. É você que escolhe. É você que escolhe, mas você deve dominá-lo. Então você pode sim resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É você que tem que dominar a sua carne, é você que tem que dominar esse pecado e botar ele para correr. Se você quiser, ainda há esperança. O seu coração pode ser transformado, mudado. Se você fizer o certo, também será aceito. Mas acontece que Caim, ele não queria mudança. Ele não queria mudança, ele queria tudo de Deus. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero ser abençoado, eu quero receber tudo que Deus tem. Eu quero ser igual a Abel. Eu quero ter tudo que Abel tem.
mas não queria fazer o que Deus queria. Ele não queria fazer o que Deus esperava que ele fizesse. Ele não queria fazer o que Abel fazia. Eu imagino, né? Eu fico pensando assim, Abel falando, e aí, gente, vamos acordar de madrugada? E aí, gente, vamos orar de madrugada? Vamos lá fazer um sacrifício? Vamos lá dizimar? Vamos lá entregar as primícias? E ele devia ficar lá dormindo. Não, estou cansado, vou dormir. Você não faz nada, porque o povo acha que quem ora não faz nada. Né? Tem alguns que pensam dessa forma, que quem ora não faz nada, não trabalha, não faz nada. Você está muito enganado. O espírito de Caim está agindo na vida de muitas pessoas que não querem mudança. Esse é o espírito de Caim. Queira mudança. Irmão, se você não quer, não tem como Deus fazer. Eu preciso querer. Eu preciso buscar, Senhor, eu quero, muda o meu caráter, muda a minha vida, muda a minha história, me transforma, arranca essa maldade do meu coração. Arranca essa inveja de dentro de mim. Você precisa querer. É você. Essa é uma das formas que o diabo mais age na vida de homens e de mulheres. E aí o versículo continua. Ai, né, da minha forma aqui agora que eu escrevi, ai daqueles que seguem o caminho de Balaão. Balaão, ele representa o interesseiro. É aquele que só se importa com as coisas terrenas. Tudo que ele faz é por interesse. É tudo por interesse. Ou é o interesse financeiro, porque ele vai ganhar dinheiro, e ele quer dinheiro, e ele quer dinheiro, e ele quer dinheiro. Ou é por algo que vai trazer vantagens para ele. Esse é o Balaão. Ele não está preocupado com o que Deus pensa. Eu não quero saber o que Deus pensa. O que eu quero é ter vantagem. O que eu quero é ganhar. É ganhar, é ganhar, é ganhar. É ter, é ter, é ter. Esse é o Balaão. Balaão, ele foi um profeta. E ele recebeu uma proposta de um rei contra Israel. E era o que ele queria, né? Porque a pessoa interesseira, ela quer dinheiro, ela quer, né? A preocupação dele era ganhar. O que ele queria era ganhar. E por ser profeta, com certeza esse homem sabia que Deus não aprovava aquilo ali. E que isso não agrada a Deus. Não agrada o coração de Deus. Mas esse profeta, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, estava tão cego, porque é isso que o pecado faz. É isso que o diabo faz. Ele cega. E quando a pessoa fica cego, meu irmão, olha, é só um milagre de Deus. Quando ela fica cega, realmente é só um milagre de Deus. Então esse homem, esse profeta, ele estava tão cego, que Deus teve que usar a mula. Deus precisou usar a mula para falar com ele. Precisou ser algo assim, sobrenatural. De tão cego que esse homem estava. De tão ganancioso que esse homem era. Então Deus precisou fazer isso. E essa mula, ela teve mais visão. Essa mula, ela teve mais inteligência do que esse profeta. 1000 vezes. Então, Balaão, ele representa a corrupção. E é esse espírito que está agindo hoje. E como nós temos visto isso, né? Como nós temos visto essas coisas acontecendo hoje em dia. Esse é o que esse espírito representa. Tem pessoas que não ouvem mais a Deus. Estão dentro da igreja, mas não conseguem mais ouvir a Deus.
E aí, o que acontece? Deus tem que usar, né, o ímpio. Deus precisa usar o ímpio para falar com essas pessoas. Mas você vive lá dentro da igreja e sua vida não muda. Você está precisando de uma reza forte. Você está precisando do sal grosso. A mula lá está falando. Porque está tão cego que não consegue enxergar. Porque só se preocupa com aquilo que é terreno. E como o pastor disse aqui, e eu creio nisso, a nossa vida é muito mais espiritual do que material. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, é porque já existiu no mundo espiritual, ou já existe no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é muito mais real. Talvez você pode até não acreditar, mas isso é uma verdade. Então, é essa forma que esse espírito tem agido na vida de muitos. E ai daqueles que seguem o caminho de Balaão. Sonda o seu coração. Sonda o seu coração, examine-se o homem a si mesmo, peça para o Senhor, Senhor, esquadrinha o meu coração, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, não me deixa cego, não permita, Senhor, que eu fique cego, ao ponto de ter que uma mula vir falar comigo. Vigia. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E o versículo continua. E ele ainda fala de mais um. Ai daqueles que seguem o espírito de Corá. O espírito de Corá é o espírito da rebelião. E, irmãos, como tem pessoas que só sabem criar confusão. Como tem gente que só sabe criar confusão. Aonde ela vai, tem confusão. Ela cria confusão no serviço. Ela cria confusão em casa, ela cria confusão na igreja. Esse é o espírito de Corá, é o espírito da rebelião. Por onde ela anda, por onde ela passa, é só criando confusão, é só criando contenda. Ela é a pessoa do contra. E é interessante porque essas pessoas do contra, elas acham que isso é bonito. É bonito ser do contra, é bonito. Não sabe ele que o que ele está procurando, e ele vai achar, é o próprio inferno. Porque é só isso que tem para o rebelde. Não tem outra coisa. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. É a palavra de Deus que fala. Ele está sempre do contra. É o chato, é o insuportável, é o que cria confusões, é o rebelde. Esse é o espírito do Corá. E mais engraçado ainda, eu estava estudando essa palavra e lembrando de algumas situações que a gente passa, que a gente vive, que as pessoas falam assim, ai, para de colocar rótulo nas pessoas. Fica rotulando as pessoas. Né? Hoje está as pessoas, como que é? Não cancela. Ai, fica cancelando as pessoas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não quer ser rotulado, se você não quer ser cancelado, então faça o que é certo. Aprenda a obedecer, anda em obediência a Deus, faça o que é certo, seja submisso, porque essas três pessoas que eu estou falando aqui,
Nossa, Deus, meu Deus, o Senhor colocou essas 3 pessoas aqui, o Senhor rotulou essas pessoas, o Senhor rotulou Judas, o Senhor colocou Judas como o traidor. Se você não quer ser conhecido como o traidor, o rebelde, o desobediente, então muda. Muda o seu comportamento, muda as suas atitudes, muda o seu coração, porque é assim que você vai ser conhecido. Não tem outra forma. E eu não quero ficar andando com o rebelde, ficar andando com o desobediente, eu não quero ficar seguindo pessoas que só dão mau testemunho, que só vão contra a palavra de Deus, que casa e descasa. Que cada dia está com um homem, que cada dia está com uma mulher. Se você não quer ser conhecido como prostituta, prostituto, então muda. Faça o que é certo. Ande na verdade. Porque aquele que é bom, ele vai ser conhecido como bom. Abel. Acabei de falar de um homem aqui, ó, que é um exemplo para todos nós. E esses são exemplos que não devem jamais serem seguidos. E é por isso que está aqui na Bíblia. Para que eu e você possamos aprender aqui o que é que não devemos fazer. O Corá, ele foi separado. Ele foi colocado em lugar de honra. Mas para ele não era o bastante, irmãos. Ele não era qualquer um. Sabe, ele foi separado, ele tinha um lugar de honra, mas para ele não era o bastante. Ele queria o lugar do Moisés. Ele queria estar no lugar de Moisés. E quantas pessoas que estão assim satisfeitas, porque, sabe, não consegue se contentar com o que Deus te dá, não consegue se contentar com o seu chamado, com o lugar que Deus te colocou, e fica querendo o lugar do outro, e fica querendo estar no lugar do outro. Ele era contra tudo o que Moisés fazia. Tudo o que Moisés fazia, ele atacava. Tudo o que Moisés fazia, ele criticava. Tudo o que Moisés fazia. Esse homem, ele era um peso sobre a vida do Moisés. Meu Deus, ele era um, sabe? Sabe quando o diabo, ele usa uma pessoa para ficar ali pegando no pé e enchendo as paciências, e te perturba daqui, e te perturba dali, e te critica, e te difama, e difama daqui, e difama dali. Esse era o Corá. Esse era o espírito do Corá. Assim foi o Corá com Moisés. E a Bíblia fala que o Corá, ele dizia que Deus também estava com ele. Que não estava só com Moisés. Irmãos, essa aqui é uma frase, sabe? É a frase do rebelde. Todo rebelde fala isso aqui. Deus também fala comigo. Deus também está comigo. Deus também me dá visão. Deus não fala só com o pastor. Deus não fala só com a pastora. Essa é a frase deles. E ele tentava de todas as formas ferir o Moisés. Eu fico imaginando, meu Deus, que perseguição que esse homem sofreu. Você ali, se esforçando para dar o seu melhor, para fazer o melhor, para fazer a obra de Deus, para ganhar almas, para servir a Deus, e um ali só toda hora te criticando, tentando te atrapalhar, tentando te ferir, tentando te parar o tempo todo. Irmãos, e isso é tão sério que se você não cuidar da sua cabeça, se você não cuidar da sua, sabe, do seu coração, você também pode fazer isso.
Todos nós podemos fazer isso. E é justamente por isso que a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo, porque se você não cuida, se você não vigia, você pode fazer isso sim. E aí você fala: eu jamais eu me levantarei contra o meu pastor, jamais que eu vou fazer uma coisa assim, jamais que eu vou agir como Corá, pastora, jamais. Oh, irmãos, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E eu pensando nisso aqui, eu falei: gente, só morre afogado aquele que sabe nadar. Porque eles se acham, né? E o que mais tem é gente: não, eu sou santo. Eu não caio. Eu sou humilde. Oh, irmão, misericórdia. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que nós possamos andar em vigilância o tempo todo. Cuide do seu coração, cuide da sua cabeça, vigia, porque se você não vigiar, você pode agir sim de forma irracional. E é tudo que o diabo quer, é uma brecha. É tudo que ele quer. O Corá, ele foi o sujeito que se levantou para pesar a vida do Moisés, até que o Senhor falou com Moisés. Eu não vou ler, mas eu quero que você anote, e eu quero que você leia em casa. Bíblia, caderno, caneta, coração ensinável. Irmãos, como é importante você escrever. E em nome de Jesus, daqui vai sair um monte de escritores, um monte de livros, em nome de Jesus. E é justamente por isso que é importante você estar sempre escrevendo. Números 16, do versículo 28, até o versículo 35. E eu vou dar uma resumida que diz assim: e Moisés disse: se não foi Deus que me enviou, vocês vão morrer de forma natural. Porque estava aquela briga lá, né? O Corá: não, Deus também é na minha vida, Deus está comigo, né? E aí eu creio que chegou no limite ali o Moisés, e o Moisés virou assim: tá bom, então vamos reunir aí todo mundo, vamos fazer uma reunião. Então, se não foi Deus que me enviou, vocês todos aí vão morrer de forma natural, né? De idade, quando a idade já estiver bem avançada. Mas, se foi Deus que me enviou, se Deus está comigo, a terra vai se abrir e engolir todos vocês. E o que aconteceu? Na mesma hora, a terra abriu e todos desceram à sepultura vivos, gritando: vivos. Na mesma hora a terra se abriu. Deus era com Moisés. Deus era com Moisés. Corá foi rotulado o rebelde. Corá representa a rebelião. São aquelas pessoas que vivem se rebelando. Como eu já disse, que é contra tudo, que nada está bom, e que é contra todos, né? Corá foi levantado para ser um apoio para Moisés. E ele acabou sendo uma das piores pedras de tropeço na vida de Moisés. Aquele que era para ser o apoio na vida de Moisés, aquele que era para andar junto com Moisés, aquele que era para estar servindo com Moisés, foi a pior pedra de tropeço na vida de Moisés. Por quê? Porque não vigiou. Com certeza. Moisés não tropeçou, mas ele lutou para fazer Moisés tropeçar. Tudo que ele queria era que Moisés tropeçasse. E tem pessoas que Deus levanta para ser um apoio e não para ser um fardo.
E eu creio que você está aqui porque Deus te levantou para ser um apoio, para ser um canal de bênção, para ser luz e não para ser um fardo na vida de ninguém. De ninguém, em nome de Jesus. Deus te levantou para ser um canal de bênção e não para ser uma pedra de tropeço. E não para ficar se rebelando. Não foi para isso que Deus te chamou. Mas esse tipo de gente, ele não prevalece, não sobrevive. Nenhuma pessoa que cede ao espírito de rebelião tem um fim abençoado. O rebelde, como eu já disse, não permanece. O rebelde não tem sucesso. O rebelde não prospera. O Corá foi levantado como uma autoridade, ele tinha autoridade, ele foi levantado como uma autoridade para apoiar Moisés, para cuidar do povo, mas ele usou de tudo isso para criar uma rebelião contra Moisés. E é justamente isso que nós temos visto. E como nós temos visto isso nesses últimos dias, nesse último tempo. Quantas rebeliões. Ele se levantou contra Moisés, mas na verdade ele se levantou foi contra ele mesmo e contra todos aqueles que seguiram a ele. Amados, cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado. Nós somos chamados de uma maneira diferente. Deus tem um propósito com cada um de nós. Então, jamais queira estar no lugar de alguém. Jamais queira a posição de alguém. Jamais. Se de repente isso passar, pode até passar pela sua cabeça, né? O passarinho lá pode até passar. Sai, capeta, em nome de Jesus, sai de perto de mim. Sou eu que devo dominar e mandar sair da minha vida. Porque você tem o seu lugar, não adianta você querer o lugar do outro. Não queira se colocar no lugar que não foi dado a você, que você não foi chamado para isso. E esse é um dos maiores problemas do ser humano. Querer o que Deus não tem para você. Querer o que Deus não te chamou, querer fazer o que Deus não te chamou para fazer. Irmãos, e como tem? Eu preciso saber o que Deus tem para mim. Eu preciso saber o que Deus tem para mim, e aquilo que Deus tem para mim, eu vou me submeter, aquilo que Deus tem para mim, eu vou obedecer, eu vou viver o que Ele tem para mim, porque Ele sabe o que é melhor para mim, ou seja, estar pregando, ou seja, estar lavando o banheiro. E eu vou fazer com muito amor, com muito carinho, com muita alegria no meu coração. Porque é Ele que sabe o que é melhor para mim. Se submeta ao que Deus tem para você. Obedeça o que Deus tem para você. Viva o que Deus tem para você. Porque talvez você está ansiando por algo que você não foi chamado para isso. E se de repente você está naquela posição, você não vai suportar. E pode ser que você vai até morrer, porque você não vai suportar. Se você não se submete ao que Deus tem para você, você acaba com a sua vida e com a sua família. Corá poderia ter se submetido ao que Deus tinha para ele. Corá, eu te chamei para ser um apoio para Moisés. Eu te dei autoridade para você auxiliar Moisés, para você andar junto, lado a lado de Moisés. Mas não, Deus também fala comigo, eu quero estar lá no lugar de Moisés. Eu quero o lugar dele.
eu também posso fazer o que Ele faz. Cuide da sua mente. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Deus o chamou para ter um coração transformado. Transformado. Talvez o que você precisa hoje é dessa transformação, é de falar para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, transforma o meu coração, Senhor, arranca de mim esse coração duro, esse coração de pedra. Não deis lugar ao diabo. Meu irmão, não deixa o diabo encher seu coração. Não deixa, não deixa, não deixa, é você. Não é o pastor, não é a pastora, é você que não pode deixar. Essa é uma decisão sua. É você que deixa entrar, é você que deixa sair, é você. Não aceite o espírito de Caim. Não aceite o espírito de Labão. De Balaão. Não aceite o espírito de Corá. Não aceite. Resista. Em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque ter uma vida transformada. Feche os seus olhos. Comece a orar. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração para aquele que pode todas as coisas. Abra o seu coração, seja sincero. Não adianta você mentir para Ele, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu deitar e o seu levantar, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você deseja, Ele te conhece antes de você falar, Ele já sabe o que você ia dizer. Oh, Ramanarabaxê de Canturimanaias. Fala para Ele: Senhor, o que você tem desejado. Senhor, eu tenho sido invejoso, eu tenho sido ganancioso. Senhor, eu tenho sido rebelde, desobediente. Senhor, tem misericórdia de mim. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de se arrepender. Oh, Riandarabaçu de Canturimanaias. Abra o seu coração para Ele. Peça para que o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo te lavar. Talvez hoje você precise ser lavado. Peça para Ele: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Vem lavando a minha vida. Vem lavando o meu interior. Vem lavando o meu coração. Lava-me, eu quero ser lavado. Lava-me com ensopo, para que eu venha ficar mais alvo do que a neve. Espírito Santo, me lava nessa noite. Oh, Ramanarababababababaias. Abra sua boca. Talvez você abra sua boca para falar tanta besteira, para criticar, para difamar, para mentir. Abra sua boca para clamar a Ele. Clame a Ele, clame a Ele, chame por Ele. Oh, Riandaramanaias. Rebabababababababaias. Rebababababababaias. Aos seus pés entrego o que sou. Esse é o lugar. Talvez até hoje você não estava enxergando, mas hoje Deus abriu os seus olhos para que haja mudança.
Se você fizer o que é certo, você será aceito. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Oriandaramanaias. Peça para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Sharamanarabashurikandaramanias. Não aceite mais o espírito irracional. Não aceite andar com pessoas que têm essas manchas. Não aceite. Não aceite. Sharamanarabasurikandorimanias. Oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Senhor, vem arrancando, Deus. Somente o Senhor pode. Tira, Deus, esse coração duro. Tira, Deus, esse coração de pedra. Tira toda a cegueira. Tira, Deus, toda a surdez. Senhor, todo espírito de engano, de mentira, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo espírito de rebeldia, todo espírito de corrupção, todo espírito de inveja, de ódio, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Satanás, pega todo o seu mal agora, e em nome de Jesus, solta essa vida agora. Sai dessa casa, sai dessa família, solta essa mulher agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Xaramassuri balamanaias, xarabababasuri cantoremanaias, rebabababababababaias, recanturiandarabababababaias. Senhor, nessa noite nós nos arrependemos, Deus, de todo pecado consciente ou inconsciente, de toda altivez, de todo orgulho, de toda avareza, Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Dai-nos, ó Deus, um coração igual ao Teu. Dai-nos olhos iguais ao Teu, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, encha-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo. Encha-nos, ó Deus, com a Tua glória, com o Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, vem como fogo, vem como fogo, vem como fogo, e vem queimando, queimando, queimando toda palha, queimando todo engano, queimando todo pecado, queimando toda mentira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem como fogo, Deus, vem como fogo e purifica-nos, purifica-nos, ó Deus, purifica-nos, em nome de Jesus Cristo. Rababababababasuricantorebalamanaias, rebabababasuricantorebalamanaias, recantoriandarababababaias. Peça para Ele: Senhor, eu quero ser cheia. A Tua presença é tudo que eu preciso. É a Tua presença que eu preciso. Transforma, Deus. Transforma-nos. Transforma, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.